Olá, boa tarde. Estamos aqui para começarmos mais uma formação, mais um momento de reflexão sobre a nossa prática. Estamos fechando, na realidade, com chave de ouro essa primeira etapa de formações do ano letivo de 2023 e com certeza vai ser muito especial. Temos um time aqui, gente, de educadores para estar conversando com a gente sobre o nosso documento, sobre os componentes, né, as áreas do conhecimento que estamos abordando em toda a nossa prática, e vai ser muito especial, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa formação. Espero que você aí que está na escola, com a sua equipe, possa também estar refletindo. Depois, né, no final, abre uma roda de conversa aí com o seu gestor, né, para vocês estarem compartilhando mesmo e conversando sobre tudo que vocês vão ver aqui nesta tarde, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar com aquele vídeo para a gente já aquecer os nossos corações e também, né, começar as nossas reflexões. Vamos lá? Da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é Xi? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada. É 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula? Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não, não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não era? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professora? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Rugre, griotão, pistola, fuzil, 762, AR-15, pistol 1. Não tinha nada disso, Nem né? ponto 30. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. Inclusive os romanos também. Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês. Ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Brasil. Tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Calma aí. Peraí, tem um passeio. Tem um passeio. Tá, tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai assistir, vai ver isso aí de pertinho. Gente, é R$6,50 de cada um. Tem que trazer a autorização do pai e da mãe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Dos romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais inteligentes. Não. Os romanos é Maria Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior.
Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Tá. Valeu, professor. Maravilha, né, gente? Nossa, no meio dessa diversão, né, dessa aula maravilhosa aí que esse aluno deu, nós trouxemos a nossa reflexão para as nossas práticas. Estamos contextualizando o nosso ensino? O nosso aluno consegue estabelecer essas relações, né? Ou ficamos apenas no mundo das ideias, né? Isso realmente traz assim um incômodo e um apuramento no nosso olhar para o nosso planejamento, ok? Vamos então começar a pensar rapidamente sobre o DOC, tem muita gente para falar aqui hoje. Vamos lá? Quais têm que ser então as perspectivas para o nosso trabalho enquanto educador, certo? Temos que ter uma postura pedagógica centrada na aprendizagem significativa, uso de diversas estratégias, incluindo as metodologias ativas, né, para que ele realmente possa estar participando efetivamente desse processo, a leitorização em todos os componentes curriculares e a valorização da bagagem sociocultural do estudante, para que ele realmente possa estabelecer, fazer essas conexões, são tão importantes para que ele possa construir o seu conhecimento. E, claro, né, tendo a ideia de que eles são protagonistas desse processo todo. E nisso nós temos, então, a concepção dessa formação integral desse estudante. Né? A escola ela não visa apenas, né, o desenvolvimento cognitivo, acadêmico e intelectual. Sim, isso é importante, mas não é só isso. Né? Precisamos estar atentos também para o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural desse estudante. Tá? E aí, olha, nós retomamos com esse esquema aí que tem que realmente fazer parte do nosso planejamento. O que queremos? Qual o nosso alvo? Qual a nossa meta? Então, nos nossos planejamentos, é alcançar o desenvolvimento dessas competências, que o nosso aluno consiga alcançar isso. E qual é o caminho, então? É o desenvolvimento de habilidades. Por isso, o nosso documento orientador curricular, ele é baseado nas habilidades. E, Juliana, onde estão os conteúdos? Os conteúdos, eles são os objetos de conhecimento, que a serviço das habilidades vão sendo trabalhados e vão sendo contemplados dentro de cada uma delas, tá bom? Vamos relembrar rapidamente. Competência, o que é isso? Né? O que é a base? O que o currículo nos traz de competência? É a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E as habilidades, por sua vez, é saber fazer, gente. Elas são desenvolvidas progressivamente, é a aplicação prática de um determinado saber e essenciais para alcançar as competências. E aí a gente tem essa mudança aí de paradigma, certo? Antes era um trabalho linear, com lista de conteúdos, né, a serem trabalhados durante os anos de escolaridade, e agora a gente tem esse trabalho em espiral. Ele é progressivo. E os objetos de conhecimento, eles vão passar por todos os anos de escolaridade de forma progressiva, aumentando a complexidade deles ao longo desse percurso, certo? Então, essa é a concepção que temos que ter para o nosso planejamento e para o nosso fazer pedagógico. E assim, temos aí essa imagem aí que demonstra um pouquinho como que deve ser, então, o nosso caminhar, como que é o nosso percurso. Nós estamos acolhendo os alunos amanhã em toda a rede municipal. Então, amanhã nós já iniciamos o quê? A avaliação diagnóstica desse estudante, né? Que não necessariamente é uma prova, é uma folhinha, mas todo o fazer pedagógico, com diversas estratégias, eles têm que estar voltados para esse diagnóstico. Eu preciso conhecer meu aluno, eu preciso conhecer as habilidades que ele já desenvolveu. Para quê? Para que a partir desse conhecimento, dessa diagnose, eu possa começar a olhar para o meu currículo, para a base curricular e elencar quais habilidades eu preciso desenvolver nesse aluno, nessa turma no geral, certo? E aí, claro, você vai começar a escolher recursos e estratégias que
principalmente priorize o fato de que este aluno precisa estar ativamente participando de todo esse, né, contexto, e assim eu vou avaliando o meu caminhar, eu vou avaliando, né, o meu fazer pedagógico e o que o meu estudante ele está conseguindo desenvolver durante todo esse percurso, para assim você poder rever sempre o seu plano de voo. Isso é necessário, certo? Então, pense sempre nesse caminhar, sempre tendo a avaliação como base para diagnosticar e para avançar também no seu trabalho. Olhando para o documento, né, para quem é novinho na rede, está entrando agora e não teve oportunidade de ver ainda, essa é a estrutura dele. Ele vem dividido em temas, ele vem mostrando também os objetos de conhecimento, do conhecimento, que são os conteúdos, né? Eu chamava de conteúdo, e claro, né? Nosso foco principal, o desenvolvimento das habilidades. Então, eu olho para a habilidade, planejo a minha aula, e assim eu consigo usar e elencar as estratégias que eu preciso para desenvolver aquele trabalho na minha turma. E assim, né, quando a gente fala em eleger estratégias, a gente tem que pensar sempre naquela perspectiva do nosso trabalho, né, enquanto mediador desse processo, enquanto facilitador, e o nosso aluno como centro, como protagonista. Porque, olha só, essas duas citações muito bacanas aí, aprendemos o que nos interessa, o que encontra ressonância íntima, o que está próximo do estágio de desenvolvimento em que nos encontramos. E mais, olha lá, alternativas pedagógicas que colocam o foco no processo de ensino e de aprendizagem nos aprendizes, envolvendo-os na aquisição de conhecimento por descoberta, por investigação ou por resolução de problemas. E é por isso que a gente sempre traz propostas, né? E o pessoal aqui que vai conversar com vocês daqui a pouquinho traz também propostas baseadas nas metodologias ativas, que é onde o aluno parte de questões, é onde o aluno experimenta, investiga. Esse deve ser o nosso fazer pedagógico diariamente. Certo, gente? Olha, como eu prometi para vocês, nós vamos agora começar a tecer algumas relações, estabelecer conexões, porque nós vamos conversar com professores das áreas de conhecimento, certo? Específicas, que vão falar um pouquinho com vocês sobre as expectativas para a língua portuguesa, para a arte, para a educação física, né, que temos dentro da nossa linguagem, ciências e assim por diante, tá bom? Então, aproveitem bastante esse momento, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, ok? Vamos começar com linguagens, especificamente língua portuguesa, com a professora Roberta e com o professor Silvio. Boa tarde, galera. Meu nome é Roberta, para quem não conhece, professora de língua portuguesa. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar desse momento de troca de conhecimento, né? Primeiro e segundo segmento, acho que é uma conversa que só nos enriquece. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez é um prazer e uma honra compartilhar esse momento com vocês. Como eu sempre digo, né? Eu sempre exalto o trabalho dos docentes, das docentes dos anos iniciais, porque para mim vocês fazem mágica, né? Só que essa mágica a gente sabe que é apenas a mágica metafórica. E para fazer essa mágica, vocês precisam estudar e precisam de muita técnica, né? Eu e a Roberta hoje a gente vai tentar contribuir um pouco, né, essa relação de língua portuguesa e o DOC que está sendo implementado na nossa rede, tá? Então, em primeiro lugar, né, a BNCC ela traz 10 competências gerais, né? Que essas competências elas demonstram, na verdade, o lugar em que a gente quer que o aluno chegue, né? O direito que o aluno tem, né, a essas competências, ser competente nessas habilidades, nessas faculdades, para que ele possa se tornar um cidadão autônomo, né? E a gente vai ver, né, a Juliana já falou da mudança de paradigma, a gente vai ver agora essa mudança de paradigma um pouquinho mais de detalhe em língua portuguesa. Então, daquelas 10 competências, se a gente olhar a grosso modo, a gente pode pensar, né, se iludir que apenas 3 ou 4 estão intrinsecamente ligadas ao ensino de língua portuguesa, que seria a argumentação, né, os nossos textos dissertativos, o conhecimento que é produzido, construído através da linguagem e a comunicação por si própria, né? Só que isso faz parte do ensino conservador, né? O que a gente quer muito mais que isso. Como a Juliana já enfatizou, aquele ensino conservador, retrógrado, apenas da transmissão de conhecimento que a gente pode observar lá no vídeo, onde não há interação,
não há um dialogismo entre o docente, a docente e os estudantes, né, isso torna a aula muito chata, a aula cansativa tanto para os docentes e docentes, cansativo para os alunos também. Então começa o desinteresse, a gente já conhece, sabe como é. O que a gente vai tentar trazer hoje é uma mudança nesse modelo, né, para que não só as aulas possam ficar mais atraentes, mais produtivas, mas que o nível de frustração dos docentes e das docentes também possam diminuir, tá bom? Então vamos lá. Em vez de pensar que apenas algumas competências estão ligadas à nossa área de conhecimento, componente curricular, a gente tem que pensar globalmente, né, que todas as 10 competências elas precisam fazer parte da formação do nosso aluno, porque o nosso aluno, né, no caso de vocês, a criança, nos anos iniciais, daqui a poucos anos vai se tornar um adolescente, um jovem, que vai ter uma vida ativa em sociedade. E para isso, ela não pode ser mais aquela decoradora de regras, aquela pessoa que conhece apenas o nome de algumas coisas e tenta se virar no mundo real desse modo. O que a gente tenta atribuir a esses estudantes é uma autonomia, né, para que ele possa, em qualquer ambiente social em que esteja, fazer, no meu caso, né, fazer uso da linguagem para conseguir alcançar os objetivos dele. E para isso, uma coisa muito importante salientar aqui é que aquele ensino, eu vou falar de língua portuguesa, que é a minha área, né? Aquele ensino de classificação, de apenas quebrar as palavras do famoso Ivo viu a uva, isso não tem mais condições de acontecer, principalmente em nossa rede, né? Já que a gente está nesse movimento desde o ano passado, eu estou aprendendo muito com as professoras dos anos iniciais, com a Juliana, com a Fabielle, e o que a gente quer, na verdade, eu quero pedir, não só em meu nome, mas em nome de todos os professores de língua portuguesa, é que vocês não precisam, né, ter aquela ideia que vocês precisam entregar o aluno lá no 6º ano sabendo classes gramaticais, sabendo classificar orações, sabendo o que é sujeito, o que é predicado. A gente não precisa disso. O que a gente quer, na verdade, é o aluno que tenha a proficiência adequada ao nível de escolaridade, né? Proficiência em linguagem de uma forma geral, né? Leitura e produção textual. E produção textual não só apenas a produção textual escrita, mas que ele possa também começar a falar, ele possa construir o pensamento dele através da linguagem, através da oralidade. Porque, partindo desse momento em que o aluno ele consegue perceber que ele é o dono da própria expressão, da própria linguagem, o trabalho que a gente vai fazer com esses estudantes lá nos anos finais, a gente consegue fazer um percurso para que eles cheguem lá no 9º ano com um certo nível de autonomia que ele só vai tender a aumentar no ensino médio. Então, eu sei que muitas pessoas, os pais cobram, mas meu aluno não sabe substantivo, meu aluno não sabe pronome. Né, a gente vai ter que fincar o pé aí, a gente vai ter que ser bem persuasivo para mostrar que no mundo atual, a pessoa que só sabe regra, a pessoa não consegue evoluir muito. A pessoa tem que usar o que ela sabe para conviver em sociedade e para obter cada vez mais autonomia, tá? E nesse slide eu coloco o título, né, precisamos leiturizar. Né? Leiturizar é uma palavra que não é muito conhecida. Na verdade, eu nunca ouvi falar nessa palavra, mas eu quis colocar essa palavra usando as capacidades, né, usando o conhecimento de linguagem que a gente tem. Os nossos estudantes eles podem fazer isso também. Eu nunca ouvi falar de leiturizar, eu nunca li leiturizar, mas eu escrevo leiturizar, como está de acordo com as possibilidades da língua, todo mundo consegue entender o que é leiturizar. Né? É o ato de provocar ou de atribuir a capacidade de leitura, e nesse caso de produção textual também, aos nossos estudantes. E, tradicionalmente, historicamente, essa capacidade, essa habilidade sempre foi atribuída ao professor de português, no meu caso, dos anos finais, e no caso de vocês, apenas as aulas de português. E o que a gente vai tentar aqui mostrar para vocês, vai tentar preconizar para vocês aqui, que isso não pode ser apenas um momento da aula de português, ou do professor que está lecionando português, ou de produção textual. Isso tem que ser algo integrado, globalizado. O que a gente vai tentar mostrar é que todos têm responsabilidade na leitorização, no letramento dos nossos estudantes. Né? Todo e qualquer componente curricular, ele tem a obrigação de trabalhar com esses estudantes a leitura e a produção textual. Então, não basta apenas o professor de português. Vocês que trabalham com a mesma turma, né, e vocês são professoras de português, matemática, ciência, história, de todos os componentes, né, vocês podem
eleger apenas um tema e esse tema perpassar todas as áreas do conhecimento, que aí vai ser uma aula dinâmica, uma aula contextualizada, não vai ser aquela aula que apenas vai focalizar na classificação, né, e na análise de pequenas partes do texto. E, mais do que isso, a gente quer a integração, né? Não basta apenas todas as áreas falarem sobre leitorização se cada um falar de uma coisa. Quando a gente elege o mesmo tema, o mesmo assunto que seja, dependendo ou da característica da turma, ou da época do ano, o que a gente quer é essa integração, que, como vocês podem perceber, a gente começa a formar um monte de elos. E quando a gente tem elos, fica mais difícil de quebrar essa sequência, né? Então, o aluno, ele vê um assunto que ele vai ver as peculiaridades ali da linguagem, mas vai saber também que aquilo ali faz parte do local onde ele mora, então já é área de conhecimento da geografia, alguma coisa aconteceu antes para ele saber daquilo também, a gente está indo para a história, e aí a gente consegue linkar, né, relacionar todas as áreas do conhecimento. E agora, né, vamos parar um pouquinho de teoria, vamos tentar mostrar aqui uma sugestão de atividade, né? Já passou pelo crivo da professora Juliana e da professora Fabielle, elas aprovaram, e o foco aqui vai ser a oralidade, né? Porque, como eu sempre falo, a criança, depois do adolescente, ele vai emudecendo com o passar dos anos, e chega lá no 9º ano sem querer ler, sem querer falar, a não ser as coisas que ele fala com os colegas, mas essa leitura, essa fala que é importante para a gente, que vai atribuir autonomia no futuro dele, a gente não consegue escutar. Então, nos nossos próximos encontros, eu vou falar bastante de oralidade, tá? Então, tem uma brincadeira bem conhecida, né, que o título da brincadeira é essa, né? C, S e composto. Essa brincadeira consiste em alguém enunciar um tema, nesse caso aqui, a professora poderia apenas falar ou colocar no quadro, né, que o tema é churrasco, e a partir desse tema, os estudantes, brincando, eles devem falar palavras de acordo com esse tema, ou seja, no mesmo campo semântico de churrasco, e as palavras não podem começar nem com C, nem com S, e nem podem ser palavras compostas, né? Então, uma simples brincadeira dessa, né, que a gente pensa que é uma brincadeira, vai atribuir ao aluno uma consciência semântica dos campos semânticos, que vai ajudar bastante esse aluno lá na hora da produção textual, que uma ideia vai puxando a outra, e além disso também ele vai começar a fazer a correspondência entre o que ele fala, porque já que o tema é oralidade, o que ele fala e como se escreve aquela palavra. Tá? Então aqui a gente tem uma suposta lista de palavras do mesmo campo semântico de churrasco, em que a gente vai ter garfo, faca, arroz, maionese e cerveja. Opa, quem falou cerveja já vai ser eliminado da brincadeira, né? Falou cerveja não pode, mas aqui tem a particularidade que vocês, como alfabetizadores e alfabetizadores, vocês sabem muito melhor que eu, né? O C dependendo da sua circunvizinhança, né, da vogal que o acompanha, ele vai mudar o som, vai ficar com som de S. E aí já é uma boa oportunidade para vocês docentes, vocês começarem a trabalhar essa relação grafema-fonema, né, para que eles possam começar a perceber, através da oralidade, eles possam falar e se escutar e ver como se escreve aquela palavra, determinado som, tá? Pode seguir. Mas, como a gente estava falando, né, essa atividade não precisa parar por aí, né? A partir desse tema churrasco, a gente pode propor para a turma uma roda de conversa falando sobre esse tema, continuando no tema churrasco. Mas aí já não é brincadeira, a gente continua na oralidade, mas agora a gente está conversando. A gente vai querer saber a opinião deles sobre assuntos diversos. Primeiro eu vou falar sobre as habilidades relacionadas a essa atividade, essa dita brincadeira, né? Já que a Juliana falou que nos anos iniciais o lúdico é super importante. Então, essa primeira habilidade, segmentar oralmente palavras em sílabas, e a segunda habilidade, identificar fonemas e sua representação por letras. Lá do primeiro ano, a gente já pode começar com essa atividade. E temos outras habilidades aqui, que irão do 1º ao 5º ano de escolaridade, expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza. Então, aquele aluno que tem algum problema, aquela timidez, essas atividades que são lúdicas, isso vai diminuir o nível de timidez desses alunos, né, desses estudantes. E, em segundo lugar, escutar com atenção falas de professores e colegas, né? É a famosa deixar a pessoa falar, escutar, e só depois eu vou começar a falar, terminar de falar. Agora a professora Roberta vai continuar aqui com vocês, tá, pessoal? Então, conversando com a professora Juliana
e também por uma breve experiência que eu já tive com os pequenos na oficina de língua portuguesa na Maria Cília, lá na Vila Velha, muitas possibilidades de trabalho aí com a linguagem, com as palavras, mesmo ainda no campo da oralidade, né? Então, uma das dificuldades, por vezes, é trabalhar alguns tópicos da língua portuguesa que normalmente são trabalhados de forma muito mecânica, né? Como essa relação entre palavras primitivas, palavras derivadas, e a gente tradicionalmente tem o hábito de fazer listas e pedir que os alunos reproduzam palavras derivadas a partir das primitivas ou vice-versa, mas essa é uma oportunidade, a partir de churrasco, de trabalhar com eles, por exemplo. Qual o nome de quem faz o churrasco? É o churrasqueiro. Se eu quiser comer um churrasco e eu não quiser fazer em casa, onde é que eu vou? Eu vou numa churrascaria. Então, você trabalha essa relação entre primitivo e derivado dentro do contexto do texto que você está gerando oralmente com a criança, né? Com o estudante. Além disso, próximo slide. Então, nessa perspectiva, nessa habilidade de expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, escutar com atenção falas de professores e colegas, é interessante que é uma habilidade que compreende do 1º ao 5º ano, e para nós que somos do 2º segmento, nós vemos também ela como uma habilidade que vai do 6º ao 9º, com outras palavras, né? No nosso documento ela aparece como respeitar os turnos de fala e apresentar perguntas e comentários coerentes dentro do contexto da aula ou da apresentação. Então, essa é uma habilidade que nós precisamos trabalhar por toda a vida com criança e adolescente, né? Porque é mostrar para ele que a fala dele, a construção textual, oral dele também tem que ser contextualizada. Ele precisa respeitar quando o outro fala, ele precisa ouvir com atenção para responder de uma maneira coerente, e tudo isso sendo trabalhado do 1º até o 9º ano do ensino básico. Né? É uma maneira de mostrar que nós estamos interligados, né? Não há essa quebra que parece existir do 5º para o 6º ano, mas é uma habilidade que é necessário ser trabalhada em todos os momentos de vida do estudante. Então, só para salientar que essa atividade não precisa parar por aí, né? Ela vai seguindo outros caminhos, então a gente pode falar sobre alimentação saudável, que a gente já vai lá para o campo das ciências, a gente pode falar sobre hábitos alimentares de outras pessoas, de outros lugares, a gente tem uma parte cultural, para a parte mais geográfica, e por aí vai, como eu falei, eleger um tema e fazer com que esse tema possa perpassar todos os campos do conhecimento, todos os componentes curriculares, tá bom? Pode passar. Muito bom, né, gente? Com certeza, né? E não limitar o cardápio de gêneros textuais, né? Eles precisam ter contato com os mais variados gêneros para fazer essa relação. Dentro de linguagem, gente, nós também temos no nosso documento habilidades que perpassam em arte e educação física, né? Que vem também só para complementar o trabalho que já é feito, né? Nós, do 1º segmento, trabalhamos muito com o movimento do corpo, a partir das brincadeiras e também com atividades artísticas. E a professora Nara vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Lembrando que lá no nosso DOC temos habilidades dentro de linguagem, de arte e educação física, do 1º ao 5º ano. Então, você pode dar uma olhada lá e também utilizá-las no planejamento das suas aulas. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Nara e a gente vai falar do componente específico, né, que é a arte. Lembrando que ele é centrado nas seguintes linguagens artísticas, que no caso são as artes visuais, teatro, dança e música. Está escrito centrado, né? Então a gente tem que trabalhar todas essas linguagens para possibilitar essa articulação das linguagens entre si, para que eles entendam um pouco melhor desses fenômenos artísticos, para que eles se envolvam nessas práticas de criar, ler, fruir, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E arte visual, dança, música e teatro são as unidades temáticas que percorrem o nosso DOC. Tá? Então, é importante a gente falar que as dimensões do conhecimento que a arte articula, né, vai ser a questão da criação, da crítica, da estesia, da expressão, fruição e reflexão. Estesia é um termo pouco conhecido e ele se refere à questão do experimentar a arte, fruir a arte em todos os seus aspectos, considerando todas as nossas percepções, visão, tato,
às vezes o paladar, a audição, e você vive uma imersão, é como se você se transportasse para um outro mundo de tão imerso que você fica. Pode passar. E as competências específicas na área de artes, elas existem. Aqui é só para a gente ter uma noção, são 9. Eu convido vocês a darem uma lidinha lá, para entender um pouquinho melhor. Pode passar. Ler lá no doc, né? E as unidades temáticas, como eu falei, arte visual, teatro, música e dança. Porém, foi introduzido artes integradas porque a arte ela é dinâmica, porque a linguagem é dinâmica. Então, várias outras expressões são formadas. E também as artes integradas vão percorrer as matrizes de outros fenômenos culturais. Aqui do lado a gente tem os objetos do conhecimento. Os objetos de conhecimento, como a Ju já falou, são sobre os conteúdos, né? Porque para onde foram esses conteúdos? Então, nas artes visuais, a gente tem contextos e práticas, elementos da linguagem e materialidades, que também se repetem em teatro, música, dança e artes integradas. Especificamente para a música, ainda temos o campo do conhecimento da notação e registro musical e os processos de criação específicos da música. Nas artes integradas, vai percorrer as matrizes estéticas e culturais, o patrimônio cultural, arte e tecnologia. E aqui, como que aparece esse código alfanumérico no DOC? Vem lá, F, que é o ensino fundamental, modalidade de ensino, depois vem os anos de escolaridade. Aqui eu vou priorizar, a gente tem 15. O que significa? Do 1º ao 5º ano, esta habilidade deve ser contemplada. Na verdade, as habilidades, né, elas se repetem do 1º ao 5º ano. E por conta disso, a gente precisa ter um olhar específico, especial aqui. Mas continuando, depois a gente tem o componente curricular AR, que é arte, e a numeração, que é a segunda habilidade, o AR é acréscimo feito por nós aqui de Angra dos Reis. Então, tudo que tiver AR no final é uma habilidade criada para o nosso documento em especial. Então, são as mesmas habilidades do 1º ao 5º ano e, por isso, existe a necessidade de planejar em conjunto com os outros professores para que não ocorra... você está dando aula de uma atividade no 5º ano, falando de uma técnica artística, um mesmo artista que vai ser no 2º ano e vai ficar repetindo, né? Então, tem que procurar uma progressão, aumentar o nível da dificuldade, da complexidade, de acordo com os anos. E o EJA tem umas diferenças nessas nomenclaturas aqui do código alfanumérico, tá? E a abordagem triangular, que é a abordagem, a metodologia que se utiliza na arte. É importante a gente frisar que temos a questão do fruir, apreciar e ler, que é uma espécie de uso, né? Contextualização, história da arte, que é o pensar, aqui também se inclui biografias de artistas, aí a produção e o fazer. Então, esse é o nosso tripé de se trabalhar a arte. Pode passar. Então, contextualizar, trazer a história da arte, vai se basear na questão desse uso, também da reflexão. Então, contextos e práticas, matrizes estéticas e culturais são exemplos aqui com as suas habilidades. Olha, habilidade 1, identificar e apreciar formas distintas de artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Tem a ver com trazer a história da arte, né? Quando que aquele estilo surgiu, o fruir as obras de arte. Por exemplo, de Aldemir Martins, que eu vou mostrar logo a seguir, uso e reflexão, como que aquilo foi feito, quais são os elementos que estão ali, depois produção, fazer e uso. A gente tem as questões das materialidades, que é quando a gente pensa qual material, qual a técnica que vai ser utilizado. Então, aqui na prática, Aldemir Martins, contextualizar, aí tem esse exemplo, gente, também tem nas práticas artísticas da educação infantil, que tem uma formação onde eu falo sobre cada tipo delas, tá? Tanto para metodologia de música, teatro, dança, artes visuais, então convido vocês a assistirem para se aprofundar um pouco mais. Então, é assim que se apresenta essa técnica. Contextualiza, traz o artista, conta uma história, depois o fruir, vamos questionar o que é isso que está aí na frente, que tipo de arte, e depois a gente passa para a produção, tá?
artística. E o fruir e ler, a questão da leitorização na arte, ela pode ser utilizada nessas questões que são feitas sobre a obra, né? Nessa análise, a gente tem essa interação de perguntas com os estudantes e, a partir daí, você pode fazer um texto. Ou eles fazem um texto coletivamente ou individualmente, e aí sim a gente tem essa construção da narrativa, que é a produção, tá? Pode passar. E aqui são alguns exemplos de livros paradidáticos que podem ser utilizados na contextualização. E para quem quiser, faz um print na tela e depois acessa direto o QR Code, tá? Para entrar direto para as informações. Aqui, a questão a ser falada é da psicomotricidade. Eu vou convidar vocês também a assistirem lá a formação de psicomotricidade, em que se trabalha mais a questão emocional, cognitivo, movimento, em todas as faixas etárias, de forma integrada, se preocupando com o desenvolvimento, a faixa etária de cada estudante. Tá? Quem trouxe isso foi Valon, e que existem questões da motricidade, como tônus e equilibração, a laterização, as noções de corpo, que estão todas incluídas no DOC, na parte de educação física. Então, cada habilidade que eu elenquei aqui para vocês tem a ver com aquelas questões da psicomotricidade e também coloquei alguns exemplos de atividades. Tá? E lembrando que no DOC de arte tem também algumas habilidades que contemplam a dança que está lá no DOC de Educação Física. Pode fazer uma atividade totalmente integrada, tá? E é isso, gente. Então, de uma forma geral, tem todas as questões da psicomotricidade que são importantes para serem vistas, tem as habilidades relacionadas a ela, e a questão da leitorização, como já foi falado, é a utilização do texto, não como pretexto, mas como a fonte, a busca para se produzir alguma coisa, tá? E é isso, gente. Termino aqui, tá? Pode ir. Ótimo, Nara. Agora nós vamos direto, obrigada por suas contribuições, vamos direto agora com matemática, com o professor Diego e a professora Daniela, que está aqui do ladinho dele aqui também, para fazer essa formação. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. A gente vai trocar aqui algumas informações sobre a forma de lidar com a matemática hoje na sala, tá? A forma de abordar, tentando desmistificar que matemática é só para alguns, ou que matemática é impossível. A gente precisa fazer esse trabalho, tá bom? Tá? Meu nome é Diego, esqueci de me apresentar. A Daniela está do meu lado, também é uma outra professora da equipe de formação, também na área de matemática, tá? Nós somos efetivamente concursados da Prefeitura de Angra dos Reis, tá bom? Vamos direto para o nosso DOC. Como é a utilização do DOC de acordo com a visão da matemática? Então, a aprendizagem da matemática, ela não tem mais que ser aquele ensino mecanizado, onde a gente passa a arma e efetue. Ela tem que ter uma contextualização até para o aluno se familiarizar. A gente precisa criar essa identificação da matemática na vida desse aluno. E para isso a gente precisa da colaboração dele, de conversar, trocar informações e trazer exemplos da vida cotidiana deles para a sala de aula, para que eles percebam que a matemática ela não é só abordada na sala de aula, que eu saí da sala, acabou. Até porque esse aluno ele traz uma bagagem da vida dele, da vivência dele em relação a números que ele observa, acompanha, que número não serve só para codificar, não serve só para ilustrar, não serve, tem um código, tem uma representação em casas, em bilhete de cinema, tudo isso. Então, o número não é só codificação. E também entender que a matemática, além de estar presente na vida dele, ela é uma ferramenta tanto para outras habilidades em matemática, como também é uma ferramenta importantíssima em outras áreas de conhecimento, tá bom? E o que acontece? A gente, na nossa percepção, na nossa forma de lidar, matemática ela não tem que ser um produto final de um plano de aula. A matemática ela pode ser o carro-chefe de um plano de aula. Para quê? Para que a gente consiga mostrar para o aluno que matemática ela tem a sua representatividade
na vida do aluno. E aí pegamos uma tirinha aqui muito importante que fala do Ziraldo, onde o menino maluquinho fala: agora eu sei por que a humanidade é egoísta. A culpa é da matemática. A conta mais difícil sempre foi a divisão. Ou seja, ele atrela a ideia de dividir as coisas que ele tem, que é a parte de deixar de ser egoísta, com o grau de dificuldade da divisão. Só que esse grau de dificuldade da divisão é por causa de algumas habilidades que não foram adquiridas no seu tempo. E aí a gente precisa, para que isso deixe de acontecer, essa dificuldade, essa visão de matemática como uma vilã, como bicho-papão, a gente precisa ter ela como carro-chefe. Ela é tão importante como a leiturização, ela é tão importante quanto o letramento em português, nas outras disciplinas. O letramento matemático atrelado à alfabetização, ou melhor, a alfabetização matemática atrelada ao letramento, ela é de suma importância. O aluno precisa olhar para a matemática e ler matemática. A matemática tem uma linguagem própria, que ele precisa ter esse domínio. Para quê? Para que ele desenvolva esse letramento. O letramento nada mais é do que ele ver a matemática no dia a dia, desenvolvendo o raciocínio dele, representando a matemática nas coisas que ele vivencia, porque ele vivencia a matemática o tempo todo. Nós vivenciamos matemática o tempo todo. Vocês que estão aí no primeiro segmento, que dão um show dentro da sala de aula de vocês, porque eu já tive a oportunidade de assistir algumas aulas de vocês, eu vejo o quanto competentes vocês são, o quanto vocês conseguem fazer chover de conhecimento nesses alunos, de habilidade. E aí esses alunos tendo esse raciocínio, essa representação, eles conseguem se comunicar e argumentar matematicamente, cientificamente, muito melhor nesse mundo. E o mais importante, quando a gente deixa de letrar um aluno matematicamente, a gente está privando ele do mundo. A gente está privando ele de entender a concepção do mundo. E aí, galera, como a gente pode trabalhar a atividade? Visando nas características específicas da matemática de acordo com o nosso DOC, nas competências, que é o quê? Desenvolvendo a investigação e raciocínio lógico, trabalhando na resolução de problemas com esses alunos, problemas do cotidiano, fazendo leitura e interpretação textual, porque matemática ela não é só cálculo. A matemática tem muito conceito, esses conceitos têm que ser abordados. Uma coisa essencial que a gente vai ver aqui é o sistema de numeração decimal, que isso é o carro-chefe da matemática. Se ele não entender isso, não adianta, que ele vai ter dificuldade nas operações matemáticas. É a tecnologia, é a inserção de tecnologia no dia a dia desse aluno, ele já tem tecnologia, a gente só precisa trazer isso para a sala de aula. Projetos para fazer esses alunos pensarem, produzirem materiais, isso é muito bom. E o ganho de jogos, da gamificação, isso é muito legal, porque você faz com que o aluno aprenda jogando, brincando, participando. Tá? E aí vamos para o planejando as aulas. Como é que a gente parte desse planejamento? Primeiro, eu sei que aqui todos devem ter já o conhecimento do DOC. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender o DOC, conhecer o DOC e se apropriar dele. Não só DOC dos anos iniciais. A gente precisa ter esse conhecimento também do DOC da educação infantil, até porque o planejamento da educação infantil não acaba e começa um novo. Ele dá continuidade nos anos iniciais. E isso é muito importante. A gente precisa continuar um trabalho que já tem início nos anos iniciais. Essa criança vem com essa vivência tem que ser resgatada. E também na EJA, para aqueles professores que estão na EJA. Outra ferramenta importante para fazer uma avaliação diagnóstica, para a gente fazer o nosso planejamento, o nosso plano de aula, é o sistema da prova avaliar, que a gente consegue analisar os alunos todos na plataforma do CAED. Tá? E aí, galera, a gente vai para o nosso carro-chefe na matemática, que é o sistema de numeração decimal. É muito importante o aluno entender a decomposição do número, como o número é composto, tudo isso, tá legal? E aí eu trouxe aqui que esse debate enriquece, esse debate cria argumentos, faz com que o aluno adquira mais essas habilidades e competências da matemática para que ele consiga argumentar melhor e ir desenvolver essas operações de forma mais leve. Por exemplo, isso aí a gente já consegue trabalhar no primeiro ano, mas no segundo ano a gente começa a trabalhar com números de 3 dígitos, 3 algarismos, pedindo para escrever o número 134. Vocês vão ter, às vezes, eles escritos 134, e aí tem uma decomposição em ordem, de acordo com as ordens, ou pode escrever 100, e 34 é uma coisa familiarizada, que geralmente eles escrevem da forma que eles escutam. E aí a gente pode fazer com que ele mesmo identifique isso, fazendo o quê? Gente, 134 é maior que 200, então escreva 200 aí. E aí eles vão ver que 200 é maior que 134, mas tem menos dígito. E aí você começa a entrar em
fazer com que o aluno entre em choque com aquilo que ele está fazendo. E aí ele desenvolve ainda mais, tá? Alguns gêneros textuais que a gente pode trabalhar em sala de aula, eu já vi que vocês utilizam esses instrumentos e, assim, ele é super importante. Quais são? Você utilizar calendário. Nossos alunos têm uma extrema dificuldade, às vezes, em saber o nome, a data de nascimento. Isso é uma coisa de identificação própria. Se eles não sabem a idade que eles têm, o dia que eles nasceram, eles não se apropriam. Eles não se apropriam quais meses tem 31 dias. E assim, a gente pode fazer isso através de brincadeira, com obras de artes, conta de luz, mapa. A gente pode trabalhar gráficos, notícias, receitas, áudios, vídeos, entendeu? Então, assim, tem vários. A gente pode pegar um áudio, por exemplo, que vem a pessoa descontextualizando matemática e explicar para ele o que está errado, por que está errado, por que é importante a gente entender matemática, tá? E mão na massa. A gente tem várias maneiras também de trabalhar matemática. Uma das questões mais difíceis de não avaliar foi a utilização de relógio analógico, a dificuldade que eles têm de entender tempo. E tempo é a unidade de medida que a gente mais trabalha no nosso dia a dia, tá? Eu agradeço, a gente aprende também quando ensina. Gente, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Vivian. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a inserção das ciências naturais nos anos iniciais, tá? E para a gente começar, vamos fazer uma reflexão do que é ensinar ciências. Ensinar ciências prevê o quê? Despertar a curiosidade dos estudantes. Você precisa saber aquilo que intriga, os questionamentos, incentivar as novas gerações a acreditarem na ciência e na educação como caminhos para melhorar a própria realidade e a realidade dos demais. Em tempos em que a ciência anda tão desacreditada, esse movimento é fundamental desde os primeiros anos de escolaridade dos nossos estudantes. E promover a iniciação científica dos nossos estudantes com os recursos que nós temos. Então, é olhar para aquilo que a gente tem em potencial, tá? E tentar explorar o máximo possível. Como a Juliana falou lá no início, o nosso DOC ele foi construído a partir da Base Nacional e ele foi construído de forma coletiva aqui na nossa rede. Tá? Houveram discussões para que a gente chegasse nesse documento que nós temos hoje. Então, essas discussões elas geraram para que a gente tivesse muitas contribuições importantes, inclusive, no nosso documento, para as áreas de ciências. Então, destaquei aí algumas habilidades do nosso DOC que foram inseridas aqui por profissionais da nossa rede, levando em consideração o nosso contexto social e ambiental aqui para definir aquilo que fazia falta. Então, por exemplo, a educação para riscos e desastres, ela vai aparecer no nosso documento em virtude da questão aqui dos deslizamentos, né, das chuvas, a questão também da puberdade, do desenvolvimento dessa etapa, do corpo nessa etapa da vida, a questão das drogas, né, como substâncias lícitas e ilícitas, como elas interagem no organismo. Então, isso vai surgir já nos anos iniciais, porque foi algo que a nossa rede percebeu como uma necessidade dos nossos estudantes, tá? E de acordo com o nosso DOC, quando a gente fala de ciências lá, o ensino de ciências, ele deve contribuir para que esse estudante ele adquira autonomia, ele seja protagonista nesse processo. Então, a gente precisa pensar nessas atividades a partir dessa perspectiva de que o estudante precisa estar inserido, ele precisa ser parte ativa disso, para que ele verifique que ele é capaz de construir conhecimentos e que ele pode intervir na realidade dele de maneira ativa e transformadora. Então, quando ele participa, isso se solidifica mais para ele. E o nosso DOC também prevê o letramento científico, tá? Que é a aplicação dos conceitos das ciências para resolver problemas, para identificar questões, para adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos a partir das observações, de conclusões, de evidências, de fatos, tá? Sentir-se parte das questões científicas, tá? Como parte crítica disso, cidadão crítico, capaz de intervir. Então, quando a gente fala de letramento científico, é com esse olhar que a gente está tratando, né? Para que o estudante ele esteja nesse papel de protagonista, tá? E o nosso DOC, ele é dividido em partes, tá? Eu
coloquei aí mais ou menos um esquema para a gente compreender, para quem ainda não conhece, talvez tenha alguém que esteja chegando na rede agora. Ele tem ali uma apresentação e uma introdução, depois um texto sobre leiturização, que é de leitura fundamental, tá, gente? Porque é compromisso de todos os campos do conhecimento, a leiturização, como já foi falado aqui. Depois vem o DOC da educação infantil, educação de jovens e adultos e do ensino fundamental. Lá no DOC do ensino fundamental, a gente tem a área das ciências da natureza e ali a gente vai encontrar o nosso documento de ciências que contém ali as habilidades dos anos iniciais e dos anos finais, tá? E assim como eu, enquanto professora de ciências, talvez muitos de vocês tenham percebido que a distribuição dos assuntos, ela mudou com esse novo formato, né, que veio através da base, que veio com a perspectiva do desenvolvimento das habilidades, para a gente chegar nas competências. E essa reorganização ela causou muito estranhamento na gente, né? Porque antes a gente tinha um modelo e aí aparece tudo diferente. Por que a gente teve essa reorganização? O que justifica essa reorganização? O nosso estudante, ele não pensa da mesma forma que nós, ele não constrói o pensamento da mesma maneira. Ele pensa em rede, é o que nós chamamos de pensamento em rede. Às vezes, uma única palavra faz com que ele tenha com que ele faça diversas conexões, né? Um exemplo lá no vídeo inicial, quando ela fala da coroa, salvar a coroa, que ele imagina uma senhora, né? Ele faz menção ali no pensamento a uma senhora de idade, porque o termo, né, se aplicaria também nesse outro contexto. Então, levar isso em consideração. Se o nosso estudante ele tem um pensamento, uma forma de pensamento diferente da nossa, consequentemente, a gente precisa repensar esse currículo para se adequar a esse contexto. E a Juliana já mostrou lá no início para a gente a organização do DOC. Ela vem em unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades, ciências não está diferente, tá? E uma coisa importante, o Diego falou em matemática, acho conveniente a gente falar que também é necessário conhecer o DOC na sua integridade, se possível desde os anos da educação infantil. Então, educação infantil, anos iniciais e os anos finais, que é para a gente pensar nesse planejamento de modo que eu prepare o estudante para a vida toda, né? O ciclo da educação básica ele é um só, então a gente precisa olhar os diferentes momentos ali para ter uma noção do que eu preciso trabalhar para que ele chegue lá capaz de desenvolver uma outra habilidade. Então, sempre usar estratégias que se aproximem da realidade com intencionalidade, tá? Que sejam do interesse deles. Então, eu trouxe aqui um exemplo de habilidade que eu destaquei ali no início, de ciências daqui do nosso município, tá? Sobre puberdade, e como a gente pode trabalhar do 5º ano ainda, como a gente pode inserir esse assunto. Nesse QR Code aí, por exemplo, tem um vídeo que fala sobre as mudanças no corpo na puberdade. Então, é um vídeo lúdico, né, que aproxima ali da realidade da linguagem. Posso aproveitar para fazer uma leitura de tabela, dados, uma caixa de perguntas, né, colocar uma caixa de perguntas e organizar uma roda de conversa a respeito das dúvidas que eles possam ter, para a gente saber como mediar essas dúvidas, tá? Trabalhar com base nas imagens. Então, eu colocar uma imagem e associar as mudanças a essa imagem, tá? Em meninos e meninas. Trabalhar, aí tem um cartoon, a ludicidade entrando novamente, né? Embora já estejam estudando um assunto, né, teoricamente um pouco mais avançado, a gente entra com a ludicidade para tornar isso mais leve. Em relação ao uso de drogas, aí uma habilidade que fala a respeito disso, como a gente pode tratar esse assunto num 5º ano, por exemplo. Posso começar apresentando imagens. A Coca-Cola, será que ele sabe que a Coca-Cola está categorizada como uma droga lícita? E, a partir disso, trabalhar conceito de droga lícita e ilícita, trabalhar tirinha, tá? Que ali a gente tem diversos desdobramentos. Essa aí é uma habilidade do 2º ano, sobre posição do sol, dá para fazer uma prática ali no pátio da escola, quando a gente tiver a possibilidade, mostrar o sol em diferentes posições, a sombra projetada, pedir para que ele faça um desenho num determinado momento para verificar se ele conseguiu perceber que o sol, né, tem esse movimento aparente, que a sombra vai mudar de lado, né, tem outras questões aí envolvidas também, que dá para envolver outros componentes.
essa daí é uma habilidade sobre misturas do 4º ano. Posso trabalhar essa habilidade com uma receita, tá? De modo que a gente trabalhe conceitos das misturas ali a partir da receita. E aí deixei algumas sugestões, tá? De materiais de apoio que podem ser úteis aí, que são materiais produzidos pela nossa rede, tá? Que já tem 2 formações aí, a formação de meio ambiente, a formação de práticas experimentais, que podem inspirar com algumas atividades que vêm ali sendo propostas para a gente ajudar, né, no nosso planejamento, pensar no nosso planejamento. As revistas interativas também produzidas aqui na nossa rede, se vocês ainda não têm acesso, procurem ter, que é um material bastante interessante. A de meio ambiente pode ajudar bastante também a pensar no planejamento de ciências, e é isso, gente. Muito obrigada e um 2023 aí de muito sucesso para nós. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rafaela Detone, eu sou professora de Geografia na rede, estou aqui na CEGIM. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a geografia, né? Parece uma pergunta um pouco simples, né? Uma pergunta do corriqueiro, do nosso cotidiano, que a gente acha que a gente já sabe muitas vezes a nossa resposta, né? Mas a gente julga que é importante instaurar certas dúvidas e o debate, né? Sobretudo a partir de uma curiosidade, para a gente mesmo, enquanto docente, revisitar alguns procedimentos, né? Que vão contribuir para a atividade científica, mas também para a nossa atividade, para a nossa praxis em sala de aula. Né? Então, a pergunta que a gente fez, né, ela tem como consequência uma segunda pergunta, né? Qual é a identidade da geografia? Né? O que faz da geografia um campo de conhecimento em sua especificidade? Desde o Mackinder, que foi um geógrafo do século XIX, já existia um pensamento de que a geografia seria a ciência que apresentaria a organização do mundo, né? Frisem isso, como resultado de uma interação entre sociedade e a geografia física, ou seja, os elementos naturais, né, do nosso planeta, sendo a cartografia, a produção de mapas, né, um elemento fundamental nessa tarefa. Entretanto, corriqueiramente, né, no nosso hábito escolar, muitas vezes a gente resume a geografia a um apelo, né, a partir de um apelo a uma etimologia, né? Ou seja, a gente coloca geo, terra, grafos, descrição, geografia, descrição da terra. Não quer dizer que isso esteja errado, né? Mas o próprio pensamento geográfico, ele teve avanços ao longo da sua trajetória e a gente tem que pensar algumas outras possibilidades, algumas outras características para a gente compreender qual é, de fato, a identidade desse pensamento geográfico. Então, quais são os domínios ou as qualidades da geografia, né? A geografia é uma forma de sensibilidade, ela é uma forma de inteligência e ela também é um ramo do conhecimento que desde um passado remoto se consagra ao estudo e à especulação sobre as causas e formas de entendimento da dispersão. Dispersão essa dos fenômenos geográficos, dispersão das populações, dispersão das características vegetais, né? Então, esses domínios são importantes para a gente compreender qual é o objeto da geografia. Como forma de sensibilidade, a geografia, né, nada mais é do que a capacidade de situar coisas no espaço e de nos situarmos nele, ou seja, da gente dirigir o nosso corpo no espaço, né? Corresponde à nossa capacidade de saber se orientar, de construir traçados entre diversas coisas que estão dispersas nesse espaço geográfico. Mas, para além disso, né, como forma de sensibilidade, o ser humano ele tem uma característica um pouco diferente dos animais. Os animais, vejam bem, sabem se orientar, se deslocam em busca de água, de alimentos, melhores condições climáticas sazonais, e nós também fazemos isso, né? Nós temos essa capacidade de deslocarmos no espaço. Entretanto, algo nos diferencia, né? Que é a nossa capacidade, a nossa dificuldade de isolar a sensibilidade, ou seja, de isolar a reflexão sobre esse espaço, né? Que é algo muito próprio do campo da geografia. Pensar o espaço geográfico, pensar a superfície terrestre, né? Então,
Como uma forma de inteligência, portanto, a geografia, né, ela é aquilo que contribui para a percepção dos comportamentos espaciais, né? Por exemplo, das rotas, das qualificações dos espaços, dos roteiros, das delimitações, ou seja, é através dessa inteligência espacial que a gente vai conseguir compreender esse mundo o qual habitamos, né? E o que seria essa forma de inteligência? A geografia traduz o conhecimento que os grupos humanos detêm do ambiente onde vivem. E esse conhecimento, ele é fundado por uma pergunta simples, né? Que é uma essência, né? Que é um cerne do pensamento geográfico. Onde? Né? Onde estão as coisas? Né? Isso é uma pergunta fundamental para a gente pensar a geografia. Mas a gente precisa ir um pouco além disso, né? Para além do onde, a gente também deve pensar o porquê, ou seja, a lógica dessas localizações. A gente deve pensar como esse mundo está ordenado, né? Como estão ordenados os elementos naturais ou humanos. Então, a nossa curiosidade, enquanto professores de geografia, enquanto professores que vão trabalhar geografia, deve se direcionar a produzir explicações sobre esses sistemas de lugares, uma vez que a gente precisa, né, construir algumas questões para compreender esse mundo. Então, a geografia também é uma forma de construir questões, é uma forma da gente saber em que medida esse sistema de localização pode ser um sistema, um elemento explicativo para esse mundo, certo? Então, os princípios fundamentais da geografia são a localização e a conexão, né? Como esses elementos que estão localizados no espaço estão conectados, tá? Esse é um princípio básico do pensamento geográfico, entender esse cosmos, né? Entender essa ordem desse planeta, né? Obediência ao princípio da localização, busca pelas explicações, né? Sobre por que as coisas estão em determinados lugares e o fundamento da conexão entre elas são princípios básicos do pensamento geográfico. A geografia, portanto, é uma maneira, uma forma original e potente de pensar o pensamento, né? Já dizia o professor Paulo César da Costa Gomes. A gente precisa compreender que é uma forma de pensar, não simplesmente uma descrição desse mundo, pura e simples, né? Decorar o nome de um rio, decorar o nome de um continente, né? Isso o Google Maps faz pra gente. A gente, em sala de aula, deve fazer com que o nosso estudante crie esse pensamento geográfico, esse pensamento espacial, né? E que ele tenha esses fundamentos baseados nesse princípio da posição, da localização, das explicações e das conexões. Aqui é uma imagem, né, que não é só uma pintura. Na verdade, a Naturgermalde, que é uma pintura do Humboldt, né, que foi um geógrafo, um naturalista do século XIX, ela é muito intuitiva para a gente, ela é muito importante para o desenvolvimento do pensamento geográfico, uma vez que quando ele esteve na América do Sul, né, para visitar o Chimborazo, para descobrir o Chimborazo, que é um vulcão no Equador, ele começou a estabelecer uma série de conexões entre o que ele via na paisagem, né, a altitude das plantas, ou seja, ele fez todo um mapeamento do lugar baseado no sistema de posição e de conexões. Se as plantas são mais robustas nas partes inferiores, isso deve ter uma explicação. E ele fez justamente essa analogia, né? Ele compreendeu que as características da paisagem, das coisas naquele lugar, estavam sendo influenciadas por uma totalidade de outras condições atmosféricas, né, e ambientais que influenciavam naquilo ali. Então, ele fomentou esse princípio da localização e da conexão. Aqui é mais uma imagem, né, que demonstra nas tabelas ao lado, ele fazia sobre o sistema de posições, né, ele fazia uma explicação sobre as características do que ele encontrava na paisagem e as características que ele encontrava na atmosfera, os estudos dele da atmosfera. Ele referenciou a altitude
da montanha do Chimborazo com relação à altitude de outras montanhas da Ásia, da Europa, ou seja, ele referenciou com outros lugares, e isso é muito importante para a gente compreender que para os estudos geográficos, né, não adianta a gente pensar numa coisa isoladamente no espaço, mas que esse determinado fenômeno está incluído numa série de outros, né, num grande sistema. E é isso, pessoal. A ideia é que a gente fomente, né, esses princípios, esse raciocínio geográfico com o nosso estudante ao longo da nossa trajetória. Um bom ano letivo para todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Sérgio Felipe. Hoje vai falar sobre a implementação do documento curricular nos anos iniciais. Tem algumas discussões específicas relacionadas a esse currículo. Bom, o objetivo de hoje é a gente compreender a gente vai fazer um recorte sobre o que vai ser trabalhado, em função do tempo. A gente vai trabalhar alguns conceitos históricos fundamentais que orientam o trabalho com os anos iniciais, com os alunos dos anos iniciais. Isso. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco sobre o documento curricular, algumas características desse documento para os anos iniciais, é bem diferente dos anos finais, e vai falar sobre os desafios e demandas no ensino de história aqui nos anos iniciais em Angra dos Reis, e vai fechar com a questão da leitorização e o letramento histórico, abordando esses conceitos fundamentais. Bom, uma primeira demanda, desafio relacionado ao ensino de história, que está em pesquisa, é a questão do iletrismo. Muito se colocava que a questão da leitura escrita envolvia tanto a alfabetização e o conhecimento da língua portuguesa, os conhecimentos linguísticos. Hoje em dia, essa discussão do iletrismo abarca todas as áreas do conhecimento. Alunos que leem e não compreendem o que lê. E a gente tem que pensar na especificidade de cada área do conhecimento, na linguagem que é mobilizada. E outra coisa que chama atenção, que os trabalhos estão chamando a atenção, é a seguinte: a maneira como a gente explica em sala de aula repercute na leitura, na escrita e, principalmente, no desenvolvimento do raciocínio histórico. Um elemento fundamental do raciocínio histórico é a problematização. Por isso que o que está sendo colocado é a necessidade de democratizar em sala de aula o direito de perguntar. E isso fazer de forma oral com os alunos dos anos iniciais é fundamental. O que o Silvio e a professora Roberta falaram, que a questão da leitura e da escrita, ela não só envolve esse processo que a gente está acostumado, mas falar, se expressar, conforme a professora Roberta colocou, produzir textos oralizados. E o Silvio chegou a falar uma coisa interessantíssima, que os alunos dos anos finais, eles vão ficando mudos, os alunos dos anos iniciais, em contraponto, os alunos dos anos iniciais, eles têm um movimento de falar. E o processo de escolarização vai conduzindo esse aluno para que ele fale menos. E isso, com certeza, interfere na leitura e da escrita. Porque tem um princípio fundamental na educação. Ensinar é escutar. Aprender é falar. Quando a gente entende isso, a gente chega em sala de aula e coloca isso como na nossa mente, que ensinar é escutar, aprender é falar, e eu gostaria de remontar o vídeo lá do início do Acerola, o vídeo do Acerola, que a professora ela queria explicar para os alunos. Ela não queria explicar com os alunos. Explicar com os alunos é criar oportunidades que eles possam elaborar hipóteses, dar exemplos, perguntar, criar condições para isso, para que as perguntas do Acerola não funcionassem como estava funcionando daquela maneira. As perguntas do Acerola eram uma intromissão na lógica explicativa da aula. Ela não pertencia àquela aula. Tanto que a professora falava, deixa eu continuar falando, deixa eu dar minha aula. Ué, a minha aula não é a nossa aula, é a aula que é feita junto com os alunos. Então, isso é uma discussão importante que precisa ser feita e a oralidade com os nossos estudantes, trabalhar essas construções de textos orais com os anos iniciais é muito fundamental. Não só oralidade, como escrito também. Outra coisa que é uma demanda é o uso das tecnologias. A gente está em um momento de expansão, isso na rede municipal em Angra dos Reis, e a gente está vendo que as mudanças que estão sendo operadas estão criando situações complicadas para os sistemas educacionais, não só no Brasil, como no mundo, de respostas prontas, textos prontos, e a gente tem que saber lidar com isso. Outra coisa é a questão da avaliação em âmbito local. Esse acompanhamento da aprendizagem se torna fundamental para a gente ter um olhar sistêmico,
principalmente com todos esses avanços tecnológicos, essas questões que a gente vai fazer uma pergunta fundamental. Será que o nosso estudante aprendeu mesmo? Ou sabe o que está dizendo? Aquela resposta é dele mesmo? Ou aquela pergunta é dele mesmo? Aquele exemplo que ele está dando é dele mesmo ou é de um computador? Então, é fundamental a gente acompanhar na escola, com o professor, na rede e em âmbito nacional. Demandas do ensino de história. A questão dos círculos concêntricos é uma estratégia curricular que vem principalmente, e com muita força, desde a época de 1971, quando foi introduzido os estudos sociais. Um dos grandes motivos de introduzir os estudos sociais é porque achavam que os alunos não teriam condições intelectuais de estudar sociedades e culturas mais distantes no tempo e no espaço. Então, os círculos concêntricos eles vêm com essa ideia, e é muito fundamentado na psicologia cognitiva de Piaget, de que dos estágios de desenvolvimento, os alunos teriam tempo para desenvolver o pensamento abstrato, só que tem um problema que foi, de alguma maneira, ele foi enfrentado nos anos 90. Quando a professora Cici Bittencourt ajudou a elaborar os PCNs, e conseguiu introduzir o PCN de História e teve de Geografia, separando os estudos sociais, quando conseguiu, ela argumentou o seguinte: o César Coll, que foi contratado pelo governo na época dos anos 90, ele sinalizava que os alunos não teriam condições de compreender o tempo. Por isso que História não deveria estar nos anos iniciais. E a professora Cici, daquela época, argumentou de que, mas matemática é uma área do conhecimento abstrato, às vezes muito mais abstrata, com variados conceitos. Então, os alunos têm condição, sim, de compreender noções de tempo. Então, com essas lutas que aconteceram desde os anos 90, no processo de redemocratização, houve um momento que introduziu a disciplina de História e Geografia nos anos iniciais. E hoje em dia a gente tem uma compreensão maior em relação ao que é realidade do aluno. Realidade do aluno não é só o que ele vivenciou na idade dele, o que ele está ao redor, mas o ambiente da atualidade que o cerca. Às vezes o aluno não vivenciou uma situação de racismo, mas o racismo pertence à realidade do aluno, olhando num olhar ampliado. Então, outra questão que é demanda do ensino de História é as discussões sobre memória e história, principalmente para os anos iniciais, fato, evento, vidência e ficção. E patrimônio cultural. Isso, em épocas de desinformação, essa discussão dos anos iniciais, ela se torna bem característico de a gente, quando chegar no sexto ano, esse aluno tem uma compreensão diferente do que é a história. E o patrimônio cultural, que na cidade, não só no país, mas na cidade, ele tem um componente singular de o quanto que nessa cidade se dá valor a patrimônio, as discussões sobre patrimônio. As pessoas na cidade dão valor a essa discussão de patrimônio. É uma coisa que tem que estar nesse currículo dos anos iniciais com força. Antes de eu retomar essa ideia de fato, evidência e ficção, vou apresentar o DOC. O DOC dos anos iniciais, ele está nessa apresentação. Tem os conteúdos temáticos, tem o tema, o objeto do conhecimento, que é o conteúdo, e as habilidades. E, além disso, tem as competências específicas dos anos iniciais, que se remetem a um sentido de você saber resolver determinados problemas, os conhecimentos postos de reação, esses conhecimentos serem resolvidos com uma complexidade, ou seja, a competência ela não é um conceito, é um conceito polissêmico, mas o sentido que a gente está colocando aqui é a sua capacidade de utilizar conhecimentos para resolver problemas do nosso dia a dia. Isso que eu queria retomar em relação a leitorização, história, fato. Existe uma discussão, o termo leitorização ele emerge com a ideia de fazer uma crítica a um tipo de leitura de só saber decifrar. E aí traz a noção da importância da compreensão, da atribuição de sentidos, do usos sociais, é da onde emerge esse termo iletrismo. Então essa discussão que teve nos anos 80 e o autor, o Foucault-Bert, que trabalha com esse termo inicialmente, já nos anos 80 na França, traz essa compreensão e essa crítica nesse sentido de alfabetização restrita. O letramento histórico é essa fluência na linguagem histórica. Então vamos pensar os conceitos agora relacionados à história. Fato, evidência e explicação.
evidência, explicação, e ficção, desinformação. Normalmente eu faço com os alunos, quando eu quero trabalhar a noção de verdade com os alunos, eu conto uma história literária, que é o Pote Vazio, que trabalha essa noção, né? É uma história interessante, muito conhecida nos anos iniciais, e quando eu trabalho essa narrativa literária com eles, eu faço a seguinte pergunta para eles: isso aconteceu de verdade? Aí eles respondem, alguns respondem: não, sim, professor, aconteceu sim, isso existiu, é de verdade. Ou seja, existe um trabalho muito grande com a leitura nos anos iniciais, com narrativas literárias, mas quando vai fazer essa diferenciação com a história, há uma janela de oportunidade que precisa ser enfatizada, porque fato é o que acontece e pode ser demonstrado. Várias profissões precisam trabalhar com fatos. Historiadores, jornalistas, médicos, detetives, profissões jurídicas. Então, quando você diz que alguém está com febre, você mobiliza evidências para comprovar que alguém está com febre. Então, não basta dizer está com febre. Então, essa maneira de trabalhar história tem que ficar bem clara, senão você acaba confundindo história com memória. A história é aquilo que você utiliza com fontes, analisa as fontes e produz um conhecimento sobre o passado. Produz o passado que você está estudando. A memória é uma representação do passado. Só que a memória tem um outro lado. Aí eu trouxe o samba da Mangueira para ilustrar para vocês que a memória, por mais que a gente, em história, valorize os conhecimentos do que aconteceu, mas tem um lado da história que a história não conta. Esse lado da história que a história não conta, que não está nos livros, que a Mangueira trouxe com brilhantismo nesse samba enredo de 2019, traz essa ideia de que a gente tem que trabalhar com a memória, com essas representações invisibilizadas. Então é importante a gente trazer personagens da cidade, indígenas, do Quilombo de Santa Rita do Bracuí e de outros personagens da cidade que têm relevância não só para a cidade como um todo, para os próprios alunos, a vida dos alunos. Então, a gente trabalha história ou memória? Não, a gente trabalha as duas coisas, história e memória, mas a gente tem que saber fazer a diferença. Gente, muito bom, né? Ficou só com aquele gostinho de quero mais, na verdade? Com cada componente aí, com cada professor aqui que representou seu componente. Muito bom mesmo. Tá. Só para finalizar, a Eliana Teixeira pediu sugestão sobre letramento histórico. É um conceito que não tem um único autor, então pelo menos eu vou colocar os dois de referência, né? Um é o letramento histórico da Helenice Rocha, da UERJ, que é um artigo de 2021, né, um artigo muito citado, e o outro é um mais antigo, que é o do Peter Lee. São duas versões do letramento histórico, e no caso da Helenice Rocha, ela trabalha a fluência nessa linguagem. Então, esse conhecimento, esse conceito de fluência na linguagem específica é dessa autora. Mas tem esses dois autores principais, tá? Peter Lee e a Helenice Rocha. Aproveite aí, se você está na sua escola, com a sua equipe, com o seu diretor, para abrir aquela roda de conversa agora. Dá até para voltar, a live vai ficar aí disponível, dá para você voltar se não entendeu algum tema ou se quer compartilhar alguma experiência. E aproveita esse momento de enriquecimento e traga todas essas propostas aí para o seu contexto, para a sua escola. E olha, que tenhamos um ano letivo cheio de conquistas, com boas práticas, e estamos juntos, tá? Até a próxima formação. E assim, nós vamos encerrar essa primeira etapa de formações do ano de 2023. Um grande abraço.